dias em que nós vivemos, em que a instituição chamada família tem sido tão atacada, mas entendemos que para tudo Deus tem a sua norma, para tudo Deus tem a sua instrução para as nossas vidas. Gênesis capítulo 1, verso 26, até o 28, diz-nos assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-o, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Meditando, irmãos, esta tarde ainda sobre uma palavra para a igreja, para os irmãos, para os amigos e convidados nessa noite, dentro daquele propósito que Deus quer para nós. Eu olhava para esse texto aqui e me veio, irmãos, uma palavra da parte de Deus ao coração, aonde eu entendi que Deus, embora Ele esteja em todo lugar, Ele sempre separou lugares específicos aonde Ele se manifestaria de maneira diferente. Deus está em todo o universo. Há quem diga que o universo é infinito, mas também há quem diga que o universo ele cabe na palma da mão de Deus. Então esse é o tamanho do nosso Deus, esse é o poder que Ele tem. No entanto, mesmo diante desta grandeza, de tamanha glória, Deus sempre separou lugares, momentos, situações, pessoas, aonde, ou instituições, aonde Ele definiu que ali Ele manifestaria não só a sua presença, mas Ele manifestaria a sua glória, Ele se manifestaria como Ele é. Então Deus, Ele cria o universo com a sua grandeza. Nesse universo, Ele tem o seu coração em separar ali, dentre tantos lugares que Ele criou, tantos cenários diferentes, distintos, galáxias, planetas, enfim, Ele separa um pequeno, um grãozinho de areia, ou menos do que isso, no universo, chamado Terra. E Ele aprove ao seu coração, neste lugar, Ele se manifestar de uma maneira diferente, não só a sua presença, mas manifestar-se como Ele é, o que nós chamamos na Bíblia, entendemos pela Bíblia, a sua glória, o seu poder, o seu resplendor. Louvado seja Deus. E neste planeta, irmãos, Deus então prepara tudo conforme você pode ler em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus vai criando todo um cenário aqui no planeta Terra. Ele cria plantas, animais, separa água e terra, enfim, o ar, todas as condições para que houvesse vida neste cantinho do universo, aonde aprove a Ele se manifestar. Não só a presença, mas também a sua glória. E neste lugar, irmãos, Deus então separa um em específico. E nós conhecemos pela Bíblia como um jardim. Algo especial, algo muito diferente e muito especial. E naquele lugar aprove Deus também manifestar a sua glória. E Ele vai fechando, como nós dissemos aí, Deus vai fechando mais o foco, porque Ele quer se manifestar de uma maneira não somente especial, mas muito especial. Porque Deus, então, ao plantar aquele jardim, já todos os animais criados, Ele cria então um ser totalmente diferente de qualquer outro ser criado ou de qualquer outra coisa que Ele havia feito até então. Ele havia feito o universo com toda a sua beleza, e a Bíblia nos revela que o universo ele já por si só manifesta a glória de Deus e a obra das suas mãos. Mas Deus queria algo mais. Então Ele faz ali o ser humano.
diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus havia feito seres vivos sobre a terra. Todavia, quando Deus cria, Ele diz assim, haja, ou Ele diz, produza a terra, ou Ele diz, produzam as águas. É isso que você encontra na Bíblia. Mas quando Deus vai criar o ser humano, é diferente. Lá no último dia da criação, Ele toma das suas próprias mãos, Ele pega dos elementos químicos do pó da terra, e então Ele constrói um corpo humano. E ali naquele jardim, diante daquele corpo, então Deus, Ele sopra o seu espírito nas narinas daquele corpo que Ele havia criado e formado com suas próprias mãos, de tal maneira e com tal poder, o seu espírito entra naquele corpo, que a união do Espírito de Deus soprado com aquele corpo surge a alma do homem, aonde está ali a nossa vontade, a nossa capacidade de decisão, aonde está o nosso centro da vontade, onde estão os nossos sentimentos de amor, de carinho, de afeto, de bondade. Tudo isso Deus colocou pelo seu Espírito, e ali nasce, ou diz a Bíblia que o homem se fez alma vivente. Um ser especial, composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Totalmente diferente de anjos, que são espírito, totalmente diferente de todos os seres vivos que Deus havia criado, que somente tem o seu fôlego de vida e o corpo. Este ser era especial. E Deus então assenta no seu coração que nele manifestaria a sua glória, e não somente a sua presença, porque presença, Deus está presente em todo o universo. Mas neste ser que Ele criou, diferente de tudo, especial, aprove a Ele manifestar a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, Ele toma também do mesmo material, da mesma porção, ou seja, do homem que Ele havia criado, Ele cria a mulher, diz a Bíblia. E por que Deus, irmãos, Ele não fez a mulher da maneira como fez o homem? Porque Ele não montou um corpo físico e não soprou nas suas narinas como fez com o homem? Porque Deus sabia que nos nossos dias alguém poderia se levantar e dizer, se são seres tão distintos entre si, fisicamente, psicologicamente são tão diferentes, então é uma outra espécie. Mas para que isso não acontecesse, Deus fez a mesma essência, e o mesmo Espírito soprado no homem estava também sobre a mulher que Deus criou. E nós vimos aqui, irmãos, no jardim, Deus não aprove a Ele manifestar a sua glória somente sobre o homem que Ele havia criado. Mas a Bíblia diz que criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E quando a Bíblia fala aqui no hebraico, o homem está sendo colocado aqui no sentido de ser humano. Não somente o homem, mas sim homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E aqui, irmãos, Deus coloca algo para nos fazer entender, nos dias de hoje, o que é família. Deus coloca na sua palavra o conceito de família. Porque família, irmãos, é a instituição, a primeira instituição que Deus cria. É a primeira vez que você vê na Bíblia Deus criando uma instituição onde 2 seres, 2 pessoas intelectuais, 2 seres com inteligência, com sabedoria, com capacidade de raciocínio, de discernimento, de escolha, estão unidos. Então é uma instituição. E essa primeira instituição Deus chama de família. E Deus aprova então colocar a sua glória sobre essa primeira instituição chamada família. E Ele dá aqui as diretrizes do que é uma família, para que Ele pudesse então abençoar, como nós vimos no versículo 28. Então diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, ou seja, o ser humano, e Ele completa na Bíblia dizendo que os criou macho e fêmea. Então, quando Deus criou a primeira família, Ele uniu um homem e uma mulher.
para nos dar instrução na sua palavra do que é uma família. A minha Bíblia diz que a família é a união entre o homem e uma mulher. União física, união espiritual, união intelectual, união de sentimentos. De tal maneira que a Bíblia, em outro texto, diz que serão os dois um só. Ou seja, voltaria a ser o que era no princípio. Porque se a Bíblia diz que da costela do homem Deus tirou a mulher e fez dali um casal, quando Deus une os dois, eles estão como que unidos novamente. É o que a Bíblia nos ensina. E feito isto, então Deus, ele coloca a sua glória sobre aquela instituição chamada família. No versículo 28, Deus, a Bíblia nos diz assim, que Deus os abençoou. E é isso que os 3 casais que estão aqui conosco nesta noite vêm buscar. Já tiveram a sua união civil, já tem lá o seu documento, conforme as leis do nosso país determinam. Está tudo certo ali, mas faltava algo. E no seu coração eles assentaram: nós vamos buscar a bênção do Senhor. Foi assim desde o princípio. E é bom que seja sempre assim. Porque diante da palavra de Deus, isso é família. Quando um homem e uma mulher se unem e buscam de Deus uma bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E as consequências deste ato, desta bênção, vieram logo em seguida, porque Deus os abençoou, e essa bênção Ele colocou dizendo: frutificai, é uma bênção, filhos é bênção de Deus, multiplicai-vos, enchei a terra, quer dizer, espalhem-se pela terra, tomem posse da criação que eu vos entreguei para vocês, sujeitai-a, ou seja, tenham autoridade sobre tudo isso, façam uso. E depois diz ali: domine sobre todas as demais coisas criadas, ou seja, peixes do mar, aves dos céus, todo animal que se move sobre a terra. A família, Deus instituiu como domínio. Deus instituiu o ser humano, Deus instituiu a família, o homem e a mulher, unidos em Deus, como coroa da criação. Aqueles seres que estão acima dos demais, porque Deus os fez com suas próprias mãos, soprou do seu Espírito neles e deu a eles a autoridade sobre tudo aquilo que Ele havia criado. Deus entregou em suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Não vamos falar aqui, irmãos, do evento do pecado, da queda do homem, e tentar aqui achar culpados, como alguém diz aí. Não é o momento, não é essa palavra nessa noite, mas o fato é que Deus, Ele ainda continua preservando esta palavra. O desejo de Deus é que Ele possa, ainda nos dias de hoje, mesmo na sociedade corrompida em que nós vivemos, aonde as leis de Deus são violadas dia após dia, em todas as instâncias da vida do ser humano, mas Deus ainda continua procurando homens e mulheres que queiram viver uma vida de acordo com o que Deus estipulou na sua palavra como regra para viverem conforme Deus quer. Eu digo que Deus, Ele sabe o que é melhor, porque foi Ele que nos fez. Eu posso não saber o que é melhor para mim mesmo, ainda que eu me conheça, ou pense que me conheço, mas eu digo que Deus me conhece muito mais do que eu mesmo. Então a lógica me diz que Deus sabe o que é melhor para mim, e as suas leis estão aqui na sua palavra que Ele nos deixou. Por causa disso, irmãos, Deus abençoa aquele que busca a face do Senhor. Amém? Eu convido a igreja a se colocar em pé nesta noite, porque Deus, irmãos, Ele define o padrão para a família, Ele abençoa. Ali no Éden, Deus cuida daquela família. A palavra do Senhor nos fala, aqui nos revela, irmãos, que todos os dias, no entardecer, Deus descia lá do seu trono, da sua glória, ainda que a sua presença era manifesta sobre a terra, mas a Bíblia diz que Deus como que descia pessoalmente. Era uma presença diferente para estar com o casal todos os dias.
Havia comunhão íntima entre Deus e o primeiro casal, o ser que Deus havia criado. E Deus cuidava deles, sem os aprisionar. Ele vinha todo dia ver como eles estavam, conversar com eles, estar com eles. Deus tinha prazer em estar junto com eles. Deus cuidava deles, mas não os aprisionou. Eles tinham livre-arbítrio, eles tinham liberdade de escolha. Amém? E diante desta palavra, irmãos, quando nós vimos que Deus, Ele manifesta a sua glória sobre aquele primeiro casal, e Ele quer sempre, ainda hoje, manifestar a sua glória, se revelar através das famílias, eu quero convidar, se alguém deseja uma oração nesta noite, nós convidamos você a passar aqui à frente. Vamos estar orando sobre a sua vida. Quem sabe você busca uma família e você quer essa família segundo os padrões de Deus. Nós queremos orar sobre você, sobre a tua vida. Talvez você tenha os teus sonhos, como um dia eu tive. Eu queria ter uma família, olhava para mim mesmo e achava isso algo impossível. Mas um dia eu descobri na Bíblia que para Deus nada é impossível. Então eu comecei a buscar nele. Não somente em mim, não somente com a minha forma de olhar, mas buscar como Deus via estas coisas. E eu entendi que Deus via que eu podia sim ter uma família. E tudo isso Deus me deu. Talvez você esteja nesta noite aqui com este sentimento no teu coração. E se você o colocar diante do Senhor, Deus vai te honrar. Bendito seja o nome do Senhor. Há alguém que deseja uma oração nesta noite? Eu te convido a passar aqui à frente. Deixo aberto então esta oportunidade. Se há alguém nesta noite que diante desta palavra entende que deve entregar a sua vida a Cristo para ter uma nova vida com Ele, mais perto de Deus, tem a oportunidade de passar aqui à frente. Nós queremos também orar por você. E logo após esta oração, nós vamos estar dando seguimento, mais voltado, então temos uma palavra mais direcionada para os casais que aqui estão. Alguém deseja uma oração? Nós vamos estar orando então nesta noite. Se alguém quer passar à frente, está aberta a oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos convidar o nosso irmão que nos visita ali, irmão evangelista, eu esqueci o nome, Rodrigo. Passa aqui, irmão Rodrigo, evangelista Rodrigo. Vai estar passando aqui, vai estar orando. E logo em seguida nós vamos estar dando seguimento. Eu sou da igreja na paz do Senhor, amém? Senhor, neste momento, Pai, nós chegamos na Tua presença, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai, que ouviu a Tua palavra. A Tua palavra é viva, Senhor, e eficaz. A Tua palavra, Senhor, é poderosa, ela transforma, ela liberta. A Tua palavra restaura. Mediante a Tua palavra, Senhor, estamos diante de Ti. E aqui está a Tua igreja, Pai, nós te pedimos nesta hora, venha de encontro à necessidade particular de cada um, Pai. Venha dar vitória, curando, restaurando, fortalecendo, convencendo, porque somente o Teu Espírito, Pai, que pode convencer o homem. Portanto, nesta noite, Senhor, nós abençoamos, através do poder que há no Teu nome, cada família que aqui está presente. Que cada família, Senhor, receba a Tua bênção nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo que recebemos, por tudo que ouvimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos estar ouvindo um louvor a Deus e logo em seguida dando prosseguimento. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Todos nós aqui hoje podemos dar graças pela família que nós temos. Se você pode agradecer a Deus pela tua família, mesmo que as nossas famílias não sejam a família perfeita, mas Deus, o projeto de Deus é a família. Então aproveite esse momento e agradeça a Deus pela tua família. Senhor,
a paz e a fé, gozo celeste no meu coração e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Você pode agradecer a Deus pela tua vida. Eu venho do país onde a família é totalmente destruída, onde a família perdeu a credibilidade, onde o inimigo tem destruído família, mas você ainda tem a tua família. Vocês estão constituindo, abençoados por Deus, uma família. Você pode agradecer a Deus? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. Graças a Deus, irmãos, temos que ser gratos ao Senhor, né? Dando prosseguimento, então, irmãos, eu gostaria de pedir aos casais, irmão Venâncio, irmã Liliane, irmão Leandro e irmã Sandra, irmão José Benício e irmã Lidiane, para vocês ficarem em pé, irmãos, aqui na frente. A irmã vai estar posicionando também algumas almofadas. Se vocês têm algum familiar, alguém convidado que vocês queiram trazer como padrinhos de vocês, que querem que passe aqui à frente, ao lado de vocês fiquem à vontade, podem convidar, eles podem passar aqui próximo das cadeiras, à minha esquerda e também à minha direita, ou à volta de vocês. Podem passar na volta aqui entre as cadeiras ali, aqui também à direita. Pode passar aqui à direita também. Fiquem à vontade. Depois nós temos uma palavrinha também para vocês. Bem? Vocês estão bem assessorados, né? Bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Eu quero deixar, irmãos, uma palavra. Nós falamos de uma maneira geral para a família, mas agora eu quero deixar uma palavra de Deus
para o irmão Venâncio, deixa eu ver, irmão Venâncio, ver se eu vou lembrar aqui, irmão Orlando, é isso, e o irmão José Benício, amém? Vou deixar uma palavra de Deus para vocês. Eu poderia falar para os casais nessa noite a respeito das normas estabelecidas por Deus, e o apóstolo Paulo relatou ali em uma de suas cartas a respeito dos deveres do marido, da mulher, do esposo, da esposa, enfim, na família. Mas, buscando uma direção de Deus, eu entendi ser mais prudente e também mais produtivo, deixar para vocês uma palavra aos irmãos, deixar uma palavra para os irmãos, irmão Venâncio, irmão Orlando, irmão José Benício, e depois uma palavra bíblica, e logo em seguida uma palavra para as irmãs, irmã Liliane, irmã Sandra e irmã Lidiane, amém? Também na palavra de Deus, um conselho para os esposos, segundo a palavra do Senhor, e depois conselhos para as esposas, amém? Porque entendemos, irmãos, que observando estas palavras, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou a respeito da vida a dois, vai ser automático, vai ser uma consequência da obediência e observância dessa palavra. Então, lá no Salmo, livro de Salmo, de número 1, está escrito assim, para o irmão Venâncio, irmão Orlando, irmão José Benício. Diz assim a palavra de Deus para vocês: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. E aí vem as promessas: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Tem o conselho da palavra do Senhor aqui, né? E tem também a bênção que vem da observação desse conselho, que eu deixo aqui na palavra de Deus por irmão Venâncio, irmão Orlando, irmão José Benício. Agora temos, e isso passa aqui, irmãos, também pelo cuidado com o lar, com a família, com a esposa. Como eu disse, quem observa a lei de Deus, ele vai encontrar todas essas coisas. Tudo isso que ele deve observar está na lei de Deus. Amém? E quero deixar então agora para as irmãs uma palavra que está em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo de número 31. Eu vou tirar aqui, irmãos, eu separei aqui algumas instruções de Provérbios, de Salomão, ou melhor dizendo, os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu para ele, né? É o conselho de uma mãe para um filho. Eu tirei aqui, irmãos, algumas coisas que ela cita que era costume da época, que não se aplica nos dias de hoje. E peguei dentro desse texto aquilo que se aplica ao contexto da família no Brasil, da esposa no Brasil, nos nossos dias aqui. Então, Provérbios 31, versículo 10, para a irmã Liliane, irmã Sandra e irmã Lidiane. O versículo 10 até o versículo 13 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O versículo 20 nos diz assim, que o mesmo capítulo: abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino de púrpura, é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. O versículo 25 até o 29 diz assim: a força e a glória são as suas vestes,
e ela ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da bondade está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Amém? Conselho da palavra de Deus para os irmãos e conselhos da palavra de Deus também para as esposas. Amém? Cada um de vocês que observar esses conselhos da palavra de Deus na íntegra, toda a sua vida vai ser uma bênção na presença de Deus, a vossa vida conjugal. Amém? Eu não sei se vocês têm alguém que vão trazer alianças, como é que vocês planejaram? Alguém vai trazer, vai entrar? Ou vocês têm aí com vocês? Estão com vocês? Amém. O irmão consegue